Olá, que bom ter você aqui, né? Você que está pensando em fazer aí, ou já se decidiu em fazer o concurso para soldado da PM. Então seja muito bem-vindo a essa aula demonstrativa do curso de soldado online aqui do IMPA Concursos, ok? Então, vou estar ministrando com vocês a disciplina de raciocínio lógico. E o que a gente vai estar abordando nessa aula demonstrativa? Alguns pontos, algumas situações que serão abordadas ao longo de todo o curso, ok? Para isso, né, pessoa que você tem aqui contigo para estar mediando esse caminho, Jadiel Varges, sou professor de raciocínio lógico aqui do IMPA, atuo já aí há mais de 6 anos com concurso público, tanto aqui na capital quanto no interior, e agora também trabalhando aí nessa relação, nessa parte online, beleza? E como funciona o raciocínio lógico? O raciocínio lógico, ele está dividido em duas partes. A gente tem o raciocínio lógico qualitativo, né, a lógica qualitativa, e o raciocínio lógico quantitativo. O raciocínio lógico qualitativo trabalha com todo um conjunto de normas próprias do raciocínio lógico, que é toda aquela relação com P, Q, I, né, se somente se então, montando toda uma estrutura. Então há uma relação própria já da lógica dentro disso aqui. E a parte do raciocínio lógico quantitativo é mais voltado que para a matemática. A parte de análise combinatória, a parte de sequência, a parte de problemas envolvendo fração, porcentagem, conjuntos. E nessa aula demonstrativa, a gente vai estar mostrando justamente um pouquinho das duas partes. Nessa primeira parte aqui, nessa primeira demonstração que a gente vai estar vendo aqui, é justamente sobre o raciocínio lógico qualitativo. Então, vou estar apresentando a definição, a construção, a estrutura lógica do conectivo I e do conectivo OU. Vamos lá? Vamos verificar isso aqui? O conectivo I, também chamado de conjunção, ok? Então, ó, esse conectivo I aqui, ele é chamado também de conjunção, ok? E como que a gente define aqui esse I? Normalmente, na relação do português, vai aparecer o I, normalmente aí, ó, dois é par e primo. Mas o que significa dentro do raciocínio lógico aqui, dentro da nossa disciplina? Então veja, ó, que esse 2 é par aqui, essa primeira parte aqui, que a gente pode destacar, então isso aqui eu posso chamar de P, denominar essa proposição por uma letra, no caso aqui, o P. Enquanto que a segunda parte, 2 é primo, a gente pode determinar isso aí, usar uma representação literal, que é o quê? Certo? E aí o que a gente vai ter? Ó, justamente essa relação aí do P e Q. Então veja que esta primeira proposição aqui, a gente está chamando de P. Esta segunda proposição, a gente está chamando de Q. E o conectivo aqui é o I. Então a gente pode representar dessa forma, ó, P e Q. O conectivo I representado por esse símbolozinho aqui, que é lá do português, se a gente observar, é exatamente o acento circunflexo. Ok. E o que quer dizer esse I, essa relação aqui na situação aí? Então, esse I aqui, ele está representando uma interseção. Então, veja que quando a gente observa aqui na situação, ó, a gente tem aqui uma interseção. Ou seja, o que é a interseção entre duas situações, entre dois conjuntos? Exatamente o que há de comum. Então, tem que satisfazer tanto o primeiro conjunto quanto o segundo conjunto. Então, logo, ó, o que eu estou dizendo aqui? Que é par e primo ao mesmo tempo. Então, a gente pode determinar o quê? Que esse 2, ele satisfaz tanto a condição de ser um número par,
enquanto ele satisfaz a condição de ser um número primo. Ok. Então vamos lá. Verificando aqui em situações. Ó, se a gente representar aqui algumas situações envolvendo interseção. Então, na primeira situação aqui, vamos supor que a gente coloque o 2 aqui, justamente na interseção dos dois conjuntos. Ou seja, se a gente usar esse 2 aí na interseção, é exatamente a representação de quê? Que 2 é um número par e que esse 2 também é um número primo. Ok, beleza. Então, isso aí satisfaz plenamente a nossa relação aqui. Certo? Já no segundo caso, ó, se a gente representar o 2 aqui, o que a gente está dizendo? Que esse 2, ele está dentro do conjunto dos números pares, mas está fora do conjunto dos números primos. Ou seja, eu estou dizendo que 2 é par, mas 2 não é primo. E isso vale? Não. Isso não vale, ó. Veja que não satisfaz o i. Para satisfazer o i, tem que satisfazer as duas condições. Certo? E se o 2 estiver do outro lado, professor? Veja também que não vai satisfazer, porque eu estou dizendo aqui que 2 está no conjunto Q, ou seja, o conjunto dos números primos. Então, 2 é um número primo, mas ele está fora do conjunto P. Então, estou dizendo que 2 é primo, mas não é par. E está errado isso também, então não satisfaz, não vale. Então, veja que é outra situação aí que não satisfaz a situação. E se o 2 estiver fora de todo mundo... Observe que também não vai satisfazer, porque eu estou dizendo que o 2 não é par e nem primo. Ou seja, isso é o quê? Isso é falso. Eu não posso considerar como verdadeira essa afirmação. Beleza. Então veja o quê? Que diante das 4 situações aqui, apenas uma situação é favorável à representação do i. Que é exatamente o que, ó, essa situação favorável, é quando for verdadeiro para os dois casos. Ah, então quer dizer que quando tem o i, já sei aqui que quando aparecer esse i em valores lógicos, a gente sabe que para satisfazer esse i tem que ser verdadeiro nos dois casos, nos dois lados. Exatamente isso. Só é verdade se satisfazer as duas condições. Então, tem que ser verdadeiro tanto para o P quanto para o Q. Ok? E caso contrário, ou seja, ó, se esse mesmo I aqui, né, o que acontecer aqui agora, ó, nesse mesmo I, se a gente tiver a relação para esse I em que a gente tem que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa, ou seja, isso vai ser falso. A gente viu exatamente lá, ou seja, eu estou dizendo que o 2 é par, mas não é primo. Opa, isso não satisfaz. E se a primeira parte for falsa e a segunda parte for verdadeira, também já viu isso no diagrama que não satisfaz. Por quê? Porque eu estou dizendo que agora a segunda parte, ó, que o 2 é primo, mas não satisfaz a primeira que o 2 é par. Então isso também não conseguiu fechar aí a relação. E se tiver fora dos dois, ou seja, se ambos valores forem falsos, também não vai satisfazer. Então veja que a única relação que a gente tem que memorizar aqui para facilitar a nossa vida é o quê? Quando acontecer o i, basta memorizar que só ocorre uma verdade se ambos forem verdadeiros. Ok? Beleza? Tranquilo. Sim. E quando a gente fala do ou, o ou, que dentro da lógica, esse ou representado, ó, por o símbolo aqui ao contrário do i, ou seja, o i de ponta cabeça, que é chamado de disjunção, apenas disjunção, ou disjunção inclusiva. Pode ser os dois nomes, ou um nome só, ou os dois nomes. Ok? E o que significa esse ou dentro da estrutura lógica? Então vamos analisar um pouquinho aqui. Veja que diz o seguinte, ó, gosto de café ou gosto de leite. A gente identifica o ou e junto com isso a gente pode destacar aqui também a primeira parte. Gosto de café, a gente está destacando aqui com uma proposição P. E gosto de leite, ó, destacando com uma proposição Q. Então veja que a gente tem o ou, a estrutura do ou, na relação aqui. E conseguimos destacar aí
as duas relações dentro dessa estrutura lógica. Ou seja, a primeira parte, que é, né, o P, gosto de café, e a segunda parte, o Q, que é gosto de leite. Sim, e a gente pode representar isso de uma forma literal, professor? Claro que sim, ó. Então, gosto de café é uma proposição P, gosto de leite é uma proposição Q, e o ou representado por esse símbolo. Então, a gente tem P ou Q, a representação literal dessa proposição composta aí. Beleza, e pensando isso em diagrama também, já que a gente pensou que o I e o I era uma interseção, como que a gente pode pensar esse OU, o ponto de vista desse OU agora? Então, esse OU aqui agora, ó, já representa, matematicamente, isso representa uma união. Então, veja que agora a gente tem uma relação de união aqui, no caso, ó. Ok? Então, ó, a união. Beleza. Então, se a gente tem aqui que esse OU está representando uma união, então graficamente a união quer dizer a junção de tudo que há dentro dos dois conjuntos. Ou seja, a gente está fazendo a junção do conjunto P com o conjunto Q, ou seja, o conjunto de quem gosta de café com a relação do conjunto de quem gosta de leite. Ok, e como fica essa relação da união aqui? Como que a gente verifica isso no conjunto? Veja o seguinte, o que quer dizer esse ou? Esse ou quer dizer a relação representada aqui em três situações. Uma primeira situação quer dizer que eu posso gostar apenas de café. Uma segunda situação é que eu posso gostar apenas de leite. E uma terceira situação é que eu posso gostar das duas coisas, ou seja, fazer café com leite. Ok? Então, beleza, olha só. Pode ser somente a situação A, sim, né? Que é a situação do P aqui, que é gostar apenas de café. Ou essa situação, segunda situação do apenas aqui, que é gostar apenas de leite. Mas também há essa relação da interseção entre os dois, que é gostar tanto de café quanto de leite. Então, esse ou tem essa relação tripla aqui, por isso que é chamada de disjunção inclusiva, né? Então, por isso esse termo aqui de disjunção, ó, inclusiva. Por quê? Porque inclui a interseção dentro da situação. Então, veja que lá no caso anterior, quando a gente falou da interseção, a situação era única. Então, ele só tinha uma situação para representar o I, através da interseção, a parte comum entre os dois casos. Nesta situação aqui agora, a gente já tem três representações. Ou seja, no ou quer dizer que pode ser apenas uma coisa, apenas outra coisa, ou pode ser a mesma interseção que a gente já tinha visto antes. Então, esse ou sozinho quer dizer essa representação tripla. Beleza? Ok? Ah, professor, mas não tem aquela relação que pode ser uma coisa só, pode ser outra coisa só. Esse é um outro conectivo, mas esse conectivo a gente só vai estudar lá dentro do curso. Para esse primeiro momento, a abordagem é só com relação a esse ou. Vamos ver a representação desse ou. Então, em união, veja que agora eu estou traçando o mesmo raciocínio que foi traçado lá na interseção. 4 casos lá para representar a interseção e agora aqui também 4 casos, só que para representar a união. E como que a gente vai verificar isso aqui? Quando eu digo, ó, gosto de café ou gosto de leite, veja que se eu gostar das duas coisas, satisfaz, sim, tá dentro da união. Se eu gostar das duas coisas, beleza, ó, ok, perfeito, tá dentro da união, ou seja, a interseção está contemplada aqui pela união. Sim, seguindo. E se eu estiver aqui, se eu gostar apenas de café, eu consigo satisfazer essa relação da união? Sim, também consigo satisfazer essa relação da união. Então, eu estou dentro de uma situação, de uma parte verdadeira aqui da união. A resposta satisfaz a relação. Certo? E se eu gostar apenas de leite, consigo satisfazer essa relação? Sim. Ou seja, apenas a segunda parte também consegue satisfazer.
Ah, professor, e se eu não gostar de nenhum, de nada, aí já não satisfaz. Ó, veja que se eu não gostar de café ou não gostar de leite, aí eu não consigo satisfazer essa relação. Ou seja, se está fora dos dois, aí já não consegue mais satisfazer a relação da união aí. Sim. Então, aqui tem uma situação um pouco meio adversa da situação anterior, exatamente. Então, ó, pense comigo. Na situação do I, que era a interseção, a gente tinha apenas uma situação que conseguia satisfazer. Então, uma relação satisfatória. Agora, na relação do ou da união, temos 3 relações satisfatórias. E uma relação que não satisfatória. Então, a gente consegue satisfazer, ó, com 3 relações e apenas uma que não satisfaz. Então, qual é a lógica, qual é a forma mais prática para a gente memorizar essa relação? Vamos lá, vamos verificar isso? Então, para memorizar aqui o ou, o que a gente vai lembrar? Que só tem uma possibilidade de ser falso. Então, nesse ou, só há uma possibilidade de ser falso. E isso ocorre o quê? Quando os dois valores forem falsos. Então, no ou, só terá um resultado falso se as duas proposições aqui, se os dois casos forem falsos também. Ah, ok. E caso contrário? Ou seja, se a gente tiver uma verdade com um falso, verdadeiro, ou seja, satisfaz apenas a primeira parte. Isso, ok, é algo satisfatório. Se satisfazer apenas a segunda parte, também é algo satisfatório, ou seja, se for falso e verdadeiro, também vai ser satisfatório. E se satisfazer as duas partes, ou seja, a interseção, mas a interseção está dentro da união. Então, isso também é algo satisfatório. Então, veja que nessa relação ou aqui, a gente consegue ter 3 situações satisfatórias e uma não satisfatória. Mas assim, para a gente memorizar, o que vai ser a relação principal de memorização? Que no ou só é falso se os dois valores forem falsos, ok? Sim, professor, mas assim, às vezes eu fico confuso, é muita coisa para eu ficar memorizando, sim, tranquilo, mas assim, tem historinha, tem macete que acaba ajudando, que acaba facilitando. E para essas duas situações aqui, tanto do i quanto do ou, eu já vou contar a primeira historinha para vocês. Vamos verificar qual é essa historinha? Ok. Pensando, né? De um cara, ele estava muito interessado por uma menina. E aí, ele foi lá, se declarou e pediu, né, em namoro, né? Chegou para ela, né, fez a proposta. E aí, o que acontece? Pense comigo. Tem 2 opções aqui de resposta. Então, a menina pode chegar e falar que sim, a resposta positiva do namoro, ou a menina pode chegar e falar que não, a resposta negativa do namoro. Certo? E se a resposta for positiva, vamos pensar, o cara deve ficar feliz, né, se ele está interessado. Aí a resposta positiva, ele vai chegar e falar assim, ih, legal, me dei bem, ó, resposta positiva do namoro. Mas se a resposta for negativa, ele vai falar, que pena, me dei mal. Sim, e comparando isso, vamos verificar sistematicamente como isso funciona, vamos lá? Então, ó, i legal, veja que o símbolo do i cabe exatamente no sinal aí de positivo, no sinal da resposta afirmativa do namoro, ó, i legal, é o símbolo do i, então isso facilita a memorização simbólica. Certo, e a resposta negativa, que pena. Então, ó, resposta negativa, só que veja que o símbolo do ou também se encaixa perfeitamente nesse símbolo negativo, nessa resposta aí negativa do namoro. No polegar, representando aí a situação negativa. Então, ó, situação positiva, símbolo do i, situação negativa, símbolo do ou. Situação positiva, símbolo do i, situação negativa, símbolo do ou. Ok, beleza. Então, ó, mas
E essa relação do verdadeiro ou falso, ó? E legal, resposta afirmativa. Se é afirmativa, o quê? Rolou a verdade para ambas as situações, ou seja, rolou namoro. E é um namoro verdadeiro para os dois. Ok. Agora se for, oh, que pena, não rolou namoro, ou seja, situação que resposta falsa. Não satisfez, não conseguiu satisfazer. Mas se não rolou namoro, não rola namoro para ninguém. Ou seja, é falso também para os dois. Ok? Beleza? Então é isso. Né? A gente tem muitas outras relaçõezinhas, muitas outras historinhas, mais macetes. Venha para cá, com certeza você vai assim tirar de letra e a gente vai gabaritar essa prova de raciocínio lógico de soldado. Ok? Beleza? Então aí sim, a gente viu um pouquinho dessa parte do raciocínio lógico qualitativo. Mas lembra que eu falei que também tinha o raciocínio lógico quantitativo? E a partir de agora é isso. A gente vai estar apresentando aqui, a gente vai passar a ver algumas situações envolvendo esse raciocínio lógico quantitativo ou raciocínio lógico matemático. Vamos lá? Vamos verificar? Então, primeira situação aqui, que a gente vai trabalhar dentro do raciocínio lógico quantitativo, é a sequência padrão carimbo. Como funciona essa sequência padrão carimbo, professor? É porque é o seguinte, dentro da situação, das questões, né, quando essa situação aparece lá em questões, a gente começa a pensar, a gente começa a tentar ver isso por uma forma mais lógica, para que você não fique tendo que memorizar várias fórmulas, fazer equações enormes. Então vamos lá trabalhar essa questãozinha aqui BFC, justamente dentro dessa sequência padrão carimbo. Diz o seguinte, a sequência de letras A, B, D, G, G, D, B, A, B, D e assim sucessivamente apresenta um raciocínio lógico, ó, tá dizendo que tem um raciocínio lógico por trás disso aí. Nessas circunstâncias, o 93º termo da sequência é igual a, ou seja, eu quero o termo de ordem 93. Sim, mas vamos pensar um pouquinho, vamos observar essa sequência ali e ver que nessa sequência há um processo de repetição. Concorda? Ó, que se a gente pegar a sequência aqui, destacar essa sequência do A até o A, perceba que a partir desse ponto a sequência volta a se repetir. Então, ó, esse primeiro A é exatamente esse A aqui. Essa segunda letra aqui depois dessa relação, que é o B, veja que está aqui. Depois a gente tem D, que é a próxima letra. Ou seja, a partir desse ponto está ocorrendo o quê? Uma repetição. Certo? Se é uma repetição, vamos pensar de maneira lógica. O que a gente pode fazer? Então, essa primeira parte aqui de A é a parte diferente, é a parte que não repete. E o que a gente pode pensar aqui, ó? Vamos lá na gráfica e vamos mandar imprimir um carimbo com essa sequência aqui de A até A. Então, a gente vai lá na gráfica e pede, ó, gráfica, por favor, faça um carimbo aí, que vai conter exatamente essa sequência. A, B, D, G, G, D, B e A. E aí a gráfica vai lá e pronto, toma, o carimbo tá aqui. E o que a gente vai verificar aqui agora? A sequência não é A, B, D, G, G, D, B, A, que se repete? Isso. Então vamos observar essa sequência de carimbos, ó. Carimbou, primeiro carimbo, saiu a sequência. Segundo carimbo, mesma sequência. Terceiro carimbo vai sair a mesma sequência, quarto carimbo vai sair a mesma sequência e assim sucessivamente, ou seja, tem uma sequência aqui padrão carimbo. Por isso que estou dizendo que é um padrão carimbo. Ok, então o que precisa a gente entender aqui? Que a gente tem 8 letras no carimbo, não foi isso que a gente mandou imprimir lá na gráfica? Ó, A, B, D, G, G, D, B, A, são 8 letras. Então o carimbinho aqui, ó, contém 8 letras lá nele, a gente vai carimbando. No segundo carimbo a gente conseguiu colocar o quê? 8 mais 8, 16. Quando a gente, terceiro carimbo, 16 com mais 8, 24 letras.
Porém, a questão que é que a gente chega o quê? Na posição 93. Então, ó, em 3 carimbadas, a gente consegue 24. Mas a gente precisa ficar fazendo isso contando assim? Não. A gente pode fazer de uma forma mais prática. Veja o que cada carimbo aqui possui 8 letras. Então, 8 letras é igual a um carimbo. Se eu quero saber a posição 93, basta dividir 93 por 8. 9 por 8, 1. 1 vezes 8 é 8, para 9, 1. Acho 3. 13 por 8 também vai ficar quanto? 1. 1 vezes 8 é 8, para 13, 5. Ah, ok. Professor, mas o que quer dizer esse resultado dessa divisão aí? Então, exatamente agora que a gente vai entender o que a questão nos fornece aqui. O que essa divisão representa dentro da questão. Veja que o que a gente tem, ó. 11 carimbos completos. Lembra que a gente foi em 3 carimbos, a gente conseguiu colocar lá 24 letras? Então, a gente continuou carimbando, a gente vai chegar em 11 carimbos completos. Sim, a gente tem 11 carimbos completos, mas tem um resto aqui da divisão. O que significa esse resto? O que quer dizer esse resto na divisão? Então, esse resto quer dizer o quê? Que a gente tem mais um carimbo incompleto. Incompleto como assim? Opa, faltou tinta, rapaz. Ou seja, foi carimbando, chegou num certo ponto que a tinta acabou, ou seja, não conseguiu imprimir toda a sequência mais daquele carimbo. Então, ó, foram 11 carimbos com sequência completas, impressa aí, ó, com sequências completas. Já no carimbo de ordem 2, ou seja, 12, ou seja, o 12º carimbo, só foram representadas aí, ó, 5 letras, só conseguiram... 5 letras foram impressas desse 12º carimbo, do carimbo de ordem 12. Se foi apenas o que? 5 letras, né? Se foram 5 letras impressas, então a gente conta, ó, se a gente contar aqui, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5 letras, ou seja, a gente para onde? No G. Então, quer dizer que essa posição 93 aqui vai parar exatamente onde? Na letra G. Veja, ficou simples, não ficou? Tranquilo. Então, é isso. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais lógica, de uma maneira mais lógica. A gente não precisa ficar desenvolvendo equações enormes para resolver o problema. A gente precisa pensar de uma forma prática, que a gente consiga ver uma solução de forma bem mais prática. Exatamente isso, né, que a gente está fazendo aqui. E isso aqui vai favorecer, vai facilitar o processo lá durante a prova. Por isso que venha para cá, corra para cá, né, para pegar todas essas informações e fazer uma excelente prova. Mas ainda tem mais ainda uma pequena relação demonstrativa aqui de mais uma questão que a gente pode verificar. Vamos lá? Ó, uma questãozinha aqui também envolvendo a relação de proporcionalidade dentro aí de raciocínio lógico matemático, que diz o seguinte: a capacidade de uma caixa é de 20 barras de chocolates ou 80 barrinhas de cereais. Se forem colocadas 12 barras de chocolate, então, para completar a caixa, a quantidade necessária de barrinhas de cereais deverá ser de... Veja lá, olha só, o que a gente está dizendo aqui? Que a gente tem uma relação das barrinhas de chocolate para as barrinhas de cereais. E diz também o quê? Que é a cada 20 barras de... que a caixa, eu posso colocar dentro da caixa 20 barras de chocolate, ou se eu tirar todas essas 20 barras de chocolate, eu consigo encaixar na mesma caixa 80 barrinhas de cereais. Simplificando, a gente simplifica isso aqui, dividindo isso aqui por 2, dividindo isso aqui também por 2, né? Se a gente faz a divisão por 2 em ambos os casos, o que a gente vai obter? 1/4. Então quer dizer que, o que significa isso? Que uma barrinha de chocolate equivale a 4 barrinhas de cereais. Então, para cada uma barrinha de chocolate que eu tirar da caixa, eu posso colocar no lugar 4 de cereais. Ou vice-versa, né?
para cada 4 barrinhas de cereais que eu retirar da caixa, eu posso colocar uma barra de chocolate no lugar que vai ficar no volume lá na mesma relação, na mesma proporção. Certo? Mas aí disse o quê? Que já foram colocadas 12 barrinhas de chocolate, ó. Então veja que a caixa tem uma parte vaga ainda posso completar. Eu só consegui utilizar uma parte lá da caixa. Então já tem empilhadas 12 barrinhas de chocolate. O que eu posso fazer? A questão diz que eu tenho condições de colocar 20 de chocolate. Então eu posso acrescentar o quê? Mais 8 de chocolate. Mas a questão não quer que eu acrescente as de chocolate para fechar as 20. A questão quer que eu utilize no lugar desse chocolate as barrinhas de cereais. Então veja o que eu posso fazer aqui. Se uma barrinha de chocolate equivale a 4 barras de cereais, o que a gente pode fazer? Não são 8 barras de chocolate? Exatamente, multiplicar 8 vezes 4 dá quanto? 32. Então, se já tem 12 barras de chocolate, nesse espaço vago aí, a gente pode acrescentar o quê? 32 barrinhas de cereais para fechar a questão. Ok? Então, veja um raciocínio também bem prático, né? Sem equações, sem ficar desenvolvendo fórmulas. É isso que a gente precisa. Desenvolver de forma bem prática, de forma bem tranquila. Vamos fechar com a última questão, essa aula demonstrativa? Vamos lá? Ok, uma relaçãozinha de simultaneidade entre tempos. Beleza, vamos lá, vamos verificar aqui também no raciocínio lógico matemático. Em uma campanha de vacinação, o agente A gasta 3 horas para aplicar certo lote de vacinas, enquanto o agente B gasta 6 horas na aplicação de lote idêntico. Trabalhando juntos e mantendo os ritmos pessoais, em quantas horas os agentes aplicarão um desses lotes? Então veja o seguinte. Primeiro, separadamente, o agente A consegue fazer o trabalho em 3 horas. De forma também isolada, o agente B consegue fazer o mesmo trabalho em 6 horas. E a questão quer saber agora, juntando as duas relações aí, ou seja, simultaneamente, o que vai acontecer com esse tempo? É óbvio, professor, que o tempo vai reduzir. Ou seja, se A faz em 3 horas, os dois juntos vão fazer em menos de 3 horas. Exatamente. Se os dois juntos vão fazer em menos de 3 horas, a alternativa está descartada, a alternativa descartada e a alternativa descartada. Beleza. Sim, mas e para resolver a questão aí? Eu tenho 2 opções ainda, professor. Certo? E aqui entra um macetezinho. E o que diz o macete, ó? Que a gente pode pegar, toda vez que a gente tem 2 tempos, a gente pode pegar, multiplicar os 2 tempos e dividir pela soma dos 2 tempos. Multiplicando 3 vezes 6, quanto? 18. E 3 mais 6, 9. Dividindo 18 por 9, 2 horas. Acabou. Morreu. Tranquilo. Isso é simples, direto. E aí o que, ó? Correr pro abraço e broquei. Por quê? Porque é só alegria. Mas só lembrando que essa relaçãozinha aqui só vale com uma condição. Vamos verificar essa condição? Ó, só vale para 2 tempos. Então veja que esse macetezinho é um macete prático, mas para 2 tempos. Sim. Professor, e quando for 3 tempos ou mais, né? O que eu vou fazer? A gente vai demonstrar tudo isso no nosso curso. Beleza? Ok? Mas você vai ver de forma bem simples, bem prática, bem tranquila, para a gente poder gabaritar essa prova de raciocínio lógico aí nesse concurso, né, de soldado da PM Bahia. Beleza? Ok? Grande abraços, bons estudos, não perca tempo. Corra, venha logo para garantir a sua vaga.